Dentro desse processo aí de mais de um ano, quais têm sido os maiores aprendizados ou erros que você tem vivido ao longo dessa jornada aí que está apenas começando? Existe algo que hoje você faria diferente do que quando começou? Toda vez que você passa por uma experiência, seja ela de um namoro que chegou ao fim, seja de uma empresa que você trabalhou e foi desligado, ou saiu dela, ou empresarialmente uma experiência, você tem um monte de erros e acertos. Então, olhar para trás, eu já teria feito, desde o primeiro momento, a proposta de ser o que nós somos hoje. Na verdade, nós fomos um ser amorfo durante alguns meses até que nós tomamos esta forma atual. Então, com certeza, se fosse uma coisa que vocacionada, que o próprio Deus tivesse aparecido para mim em visão ou de outras formas e tivesse me dado o projeto, eu saberia que eu não teria erro nenhum em implementar aquilo. Teria todos os medos e todas as dificuldades, mas não teria erro. Como não foi uma coisa assim, como foi uma coisa mais mercadológica, tá? Sentindo de que eu preciso devolver para a sociedade e que eu tenho a obrigação de ser um agente de transformação porque eu sou um embaixador de Cristo, então eu preciso fazer com que o reino do Senhor seja expandido aqui, e existem várias formas de expandi-lo, né? Isso é uma delas. Então, sim, cometemos vários erros, né? A frustração, eu acho que talvez não nenhuma frustração, porque eu já estava preparado para que não houvesse engajamentos, para que as pessoas não se vinculassem visceralmente. Porque as pessoas, eu trabalhei durante alguns anos como vendedor de loja de shopping, lá no Iguatemi, em São Paulo, Shopping Iguatemi, São Paulo. E era bem interessante que quando você tinha uma loja cheia, mais cheia ela ia ficando. Quando a loja ela fica vazia total, ninguém entra. Então, o que a gente fazia na loja? Vendedoras de outras lojas vinham para as nossas lojas para movimentar aquela loja, para poder mostrar que estava tendo alguma coisa, para que pessoas que estavam andando no corredor entrassem ali. O que é isso, né? Falando do ponto de vista da análise mercadológica e trazendo um pouco do comportamento humano, as pessoas não querem entrar em barcos furados e as pessoas não querem entrar em nada que elas não tenham certeza. Então, ninguém quer entrar com você enquanto o projeto está sendo construído, ele não foi colocado à prova, ele não foi ainda pilotado, ele não foi criticado, ele já não passou pelo teste de tempo, né? São poucas pessoas que estão dispostas a fazer isso. Então, achar que eu ia ter o apoio das igrejas e que ia ter... Nunca imaginei assim. Mas eu senti que as pessoas elas estão olhando cada um para o seu próprio umbigo. Cada um está olhando para a sua própria rotina de vida. Cada um está olhando para a sua própria necessidade. E quando eu falo isso, eu estou falando de muitas pessoas que podem fazer coisas. Não só comigo, pode fazer com qualquer outra pessoa. E o que me surpreendeu é que os voluntários que estão juntos são os voluntários que já são voluntários em várias outras coisas. É sempre a mesma pessoa. É aquela pessoa que está ajudando você, ajudando missões, que está ajudando na igreja. É sempre o mesmo perfil. Eu costumo dizer assim, igreja grande ou pequena, você vai olhar em vários ministérios, é o mesmo grupo de pessoas. Então, você olha uma igreja de 1.000 membros lá e tem 400 pessoas servindo, você vai ver o mesmo grupo de pessoas em diversos ministérios. Então, sempre são pessoas que estão querendo doar o seu tempo para fazer algo, né? Eu vim de igreja pequena também é assim. Você tem lá um grupo de 100 pessoas, mas você tem 20, 30 pessoas que estão em todos os ministérios e o resto está recebendo, vivendo suas vidas. Não estou dizendo que são mais ou menos crentes por causa disso, mas que vivem a sua vida individual. Agora, eu tenho a impressão que essa individualidade ela cresceu pós-pandemia, não foi? Eu tenho a impressão de que isso ficou muito mais evidente, né? Eu não sei te dizer se as tecnologias, elas também foram mais... As tecnologias atuais, né? Principalmente falando de mídias sociais, elas se estabeleceram ou expandiram muito mais durante a pandemia, mas isso tem permitido as pessoas elas se isolarem cada vez mais, né? E esse não é um comportamento de pessoas da igreja, é um comportamento de pessoas, né? Eu estava vendo hoje uma reportagem falando que nunca se fez tão pouco sexo no mundo.
Entre os jovens, eu estou falando. Aí você fala, mas como assim? Porque as pessoas hoje, elas não se relacionam com as pessoas. Quando ela quer manter uma relação sexual, e olha que a gente está falando de uma coisa tão forte assim. Ela procura um aplicativo como um Tinder. E aí ela atende à necessidade fisiológica dela. Mas ela continua ainda com tantas outras necessidades que só poderiam ser atendidas se tivesse um relacionamento. Mas o que ela vai construindo continuamente é um senso de individualidade. Sim. E a gente vai desconectando do todo. Então, não é minha culpa, eu não tenho nada que fazer sobre isso. E eu acho que isso vai sendo construído tanto por tecnologia, tanto pela pós-pandemia, como também pela facilidade de informações que chegam a nós todo o tempo. Então, quer um exemplo muito simples? Você está assistindo uma HBO da vida, num programa que você gosta, de repente termina, tem um intervalo, e aí nesse intervalo aparece dos Médicos Sem Fronteiras pedindo dinheiro com aquelas pessoas sofrendo. Os primeiros que passavam, você ficava até mexido. Hoje em dia você não dá a menor atenção para aquilo. Você não se preocupa. Então, o que aconteceu? Você foi ficando cauterizado. A mente cauterizada. Eu acho que os diversos influenciadores que a gente tem atual permitem que nós estejamos cauterizados quanto às dores uns dos outros. Você me fez lembrar de Neemias. Essa passagem já me veio à mente muitas vezes, mas a gente perdeu a capacidade de chorar e de se lamentar diante da desgraça. E Neemias, é interessante que ele vem muito forte para mim nesse contexto, porque quando ele vai pergunta como é que está Jerusalém, e o cara fala que Jerusalém está tudo destruído, ele senta, chora e ora a Deus pedindo perdão pelos pecados. A gente está vivendo num mundo com tanta desgraça que a gente perdeu a capacidade de sentir a dor e de se lamentar diante da desgraça. E acho que a quantidade de informação também, ela só acentuou isso. Porque hoje você não tem mais nem tempo mais para processar a informação que você recebe. Fato. Né?